Capítulo 358, eu sou Vandaliel. Os níveis de força transcendente, regeneração super rápida, magia de Deus do submundo, secreção de veneno mortal, garras, presas, língua, poder de ataque aumentado enquanto desarmado, parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas, refinamento do fio demoníaco, vitalidade aumentada, poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado. Todos os valores de atributos aumentados, regra do sangue, magia divina do mundo oco, controle preciso de mana, técnica de combate à destruição da alma, coordenação de grupo, processamento de pensamento em super alta velocidade, comandante de grupo, arremesso vingativo, grito, magia do Espírito de Deus, demônio técnica de artilharia do rei, transcender limites, fragmentos, técnica de chicote, técnica de cajado, técnica muscular, técnica de luta mágica, processamento de pensamento de grupo, controle de grupo e habilidades de forma de alma aumentaram. Conteúdo patrocinado. A habilidade revogação de canto o despertou para sem encantamento. A habilidade o super fortalecer subordinados o despertou para fortalecer extremamente subordinados. A taxa de recuperação de mana aumentada o despertou para taxa de recuperação de mana super aumentada. À medida que a feroz batalha avançava, Vandaliel testemunhou seus companheiros derrotando numerosos monstros de alto escalão através dos olhos de seus familiares reis demônios. E ele também testemunhou a destruição dos espíritos artificiais do rank 13. Bokshan, como foi desta vez? Perguntou Rita. O familiar rei demônio que acabará de sair da câmara de mudança de emprego parecia um tanto confuso ao responder. Eu escolhi um Dark Demon King, esperando que ele alcançasse o limite de nível assim que o escolhesse, como alguns dos meus trabalhos fizeram no passado. E como eu esperava, aconteceu. Então, escolhi o Pandemonium, e isso atingiu o limite de nível imediatamente também. Finalmente, escolhi o Soul Fighter. Meus valores de atributos aumentaram e o nível das minhas habilidades também aumentou. Eu sei que deveria ficar feliz com isso, já que isso me dará uma vantagem na batalha contra Guduranis, mas estou um pouco indeciso sobre o assunto, porque parece que os deuses dos status estão me levando a me tornar cada vez menos humano. Se os deuses dos status ouvissem isso, provavelmente teriam respondido que nenhuma liderança era necessária. O familiar rei demônio começou a apresentar algum comportamento estranho, movendo as patas dianteiras, as traseiras e também as patas articuladas. Isso é uma dança? Perguntou Saria. Não, estou vendo como meu corpo se sente agora que meus valores de atributos aumentaram. Como pensei, não há como saber porque este não é meu corpo principal, disse o familiar rei demônio. Seu corpo principal está se alimentando agora, certo? Rita fez um barulho descontente. É nessas horas que detesto meu corpo por não ter sangue. Ela ficou desapontada com o fato de Vandaliel não poder beber seu sangue porque, como uma armadura viva, seu corpo não tinha sangue. Bem, isso não pode ser evitado, disse Saria. Além disso, não somos os únicos que não temos sangue. Princesa Levia, Ledion e Silky também não têm. Mais importante ainda, Bokshan, você não viu nenhum novo emprego disponível? Novo rei demônio depois de você escolher um rei demônio sombrio, talvez? Afinal, você está lutando contra o velho rei demônio agora, disse Rita, seu humor mudando imediatamente enquanto ela se perguntava com entusiasmo que tipo de rei demônio Vandaliel se tornaria o próximo. Vandaliel, que estava ouvindo através do familiar rei demônio, de repente teve um olhar distante. Não havia novos empregos disponíveis desta vez. Vamos esperar pela próxima vez, disse o familiar rei demônio. Os níveis da técnica de ligação de grupo de sombras, atributos aumentados, governar, valores de atributos aumentados enquanto envolvido em uma alma, criação de golem e técnica de combate à destruição da alma aumentaram. Nome, Vandaliel Arcagaio Vilo Solder Zakart Raça, Idampir, Mãe, Deusa, idade, 13 anos título, Imperador Gol, Imperador Eclipse, Guardião das Aldeias de Cultivo, Filho Sagrado de Vida, Imperador Escalado, Imperador Tentáculo, Campeão, Rei Demônio, Imperador Oni, Conquistador de Julgamento, Transgressor, Imperador de Sangue Negro, Imperador Dragão Ancião,
Rei do carrinho de comida, domador de gênios, verdadeiro governante do distrito da luz vermelha, santo padroeiro dos equipamentos de transformação, libertador de deusas, imperador colosso trabalho, soul fighter nível 0 histórico de trabalho, morte atributo mago, transmutador de golem, domador de mortos-vivos, destruidor de almas, usuário de punho de veneno, usuário de insetos, conjurador de árvores, guia de demônios, arqui-inimigo, criador de zumbis, criador de golem, comandante de demônio cadáver, usuário de rei demônio, guia das trevas, criador de labirinto, guia de criação, curador das trevas, demônio da doença. Canhoneiro mágico, guerreiro espiritual, doador, guia dos sonhos, rei demônio, demiurgo, calamidade da língua de chicote, inimigo divino, mago do espírito morto, usuário de cordas, grande rei demônio, berserker vingativo, guia da destruição, mago do rei das trevas, Pali Rider, Chaos Gider, Divine Gider, God Destroyer, Hollow King Magé, God Spirit Magé, Dungeon Master, Clifford, Demon Ruler, Spirit Therapist, Magic Staff Creator, Artisan, Transformation Equipment, Undervoro de God Magé, Dark Demon King, Pandemonium Atributos Vitalidade, de 954.115 e mais 76.329, aumentado em 37.112. Mana, 18.642.333.327, mais 18642333327, aumentado em 4.954.571.612. Força, 105.193, mais 5.259, aumentado em 17.854. Agilidade, de 99.527, mais 4.976, aumentada em 18.871. Vigor, 112.603, mais 5.630, aumentado em 20.145. Inteligência, 142.954, mais 7.147, aumentado em 24.216. Habilidades passivas, Força Transcendente, e nível 3, e nível acima. Regeneração super rápida, e nível 9, e nível acima. Magia do Deus do Submundo, e nível 7, e nível acima. Status efeito imunidade resistência mágica, e nível 10 visão negramanas visnana sedução sem encantamento, despertado da revogação do canto. Orientação, de manas visnana recuperação constante de mana, e nível 10 fortalecimento extremo subordinados, e nível 1 despertado ou de super fortalecer subordinados. Secreção de veneno mortal, garras, presas, língua nível 10 de nível acima. Expansão corporal ilimitada, de língua, poder de ataque aumentado enquanto desarmado, e muito grande, de nível acima. Parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas nível 3, de nível acima. Refinamento do fio demoníaco, de nível 5. Nível acima. Ampliação de mana, e nível 10 taxa de recuperação de mana super aumentada, e nível 1 despertado com taxa de recuperação de mana aumentada. Poder de ataque aumentado enquanto ativando um canhão mágico, grande vitalidade aumentada, e nível 8 e nível acima. Valores de atributos aumentados, reinando, e nível 3 e nível acima. Valores de atributos fortalecidos, Vadorado, e nível 10 valores de atributos fortalecidos, Império Demoníaco de Vidal, e nível 5 auto-regeneração, Canibalismo, valores de atributos aumentados de nível 4, Canibalismo, valores de atributos aumentados de nível 4 quando envolvido em uma alma, de médio, de nível acima. Cura de assassinato, e nível 7 autofortalecimento, da assassinato, poder mágico aumentado de nível 7 enquanto equipado com um cajado, muito grande, e nível acima. Aumentou todos os valores de atributos, médio, e nível acima. Habilidades ativas, regra de sangue, e nível 7, e nível acima. Limites de transcendência, e nível 10 criação de golem, e nível 10, e nível acima. Magia de Deus do mundo oco, e nível 2, e nível acima. Controle preciso de mana, e nível 7, e nível acima. Culinária divina, e nível 1 alquimia divina, e nível 4, e nível acima. Técnica de combate à destruição da alma, e nível 10, e nível acima.
Maior multicast, e nível 8 cirurgia, e nível 10 incorporação, e nível 7 coordenação de grupo, e nível 6, e nível acima. Processamento de pensamento em super alta velocidade, e nível 8, e nível acima. Comandante de grupo, e nível 5, e nível acima. Enrolamento de linha, e nível 10 arremesso vingativo, e nível 3, e nível acima. Grito, e nível 10, e nível acima. Magia do Espírito de Deus, e nível 7, e nível acima. Técnica de artilharia do Rei Demônio, e nível 9, e nível acima. Técnica de ligação de grupo de sombras, e nível 10, e nível acima. Transcender limites, e fragmentos, e nível 5, e nível acima. Terapia espiritual, e nível 4 técnica de chicote, e nível 5, e nível acima. Transformação da forma espiritual, técnica relâmpago, e nível 5, e nível acima. Voo em alta velocidade, e nível 3 desempenho de instrumento musical, e nível 4 dança, e nível 2 técnica muscular, e nível 5, e nível acima. Técnica de luta mágica, e nível 4, e nível acima. Habilidades únicas, e devorador de Deus, e nível 10 almas múltiplas deformadas invasão mental, e nível 10 criação de labirinto, e nível 8 grande rei demônio fonte da raiz inimigo divino devorador de almas, e nível 10 proteção divina da vida grupo de proteção divina dos deuses da terra processamento de pensamento, e nível 10, e nível acima. Proteção divina de Zantark controle de grupo, e nível 10, e nível acima. Forma de alma, e nível 6, e nível acima. Olhos demônios do Rei Demônio Deus da origem proteção divina de Riklin proteção divina de Zuruvar técnica de registro perfeito ultrapassar limites, Valma, nível 5 mutação indução corpo do Rei Demônio semideus proteção divina de Botin proteção divina de Periamundos internos maldições experiência adquirida em vidas anteriores não transferida não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente nível 10 múltiplas almas deformadas invasão mental e nível 10 criação do labirinto, e nível 8 grande rei demônio fonte da raiz inimigo divino devorador de almas, e nível 10 proteção divina da vida proteção divina dos deuses da terra processamento de pensamento de grupo, e nível 10, e nível acima. Proteção divina de Zantark controle de grupo, e nível 10, e nível acima. Forma de alma, e nível 6, e nível acima. Olhos demônio do Rei Demônio Deus da origem proteção divina de Riklin proteção divina de Zuruvar técnica de registro perfeita limites de ultrapassagem, Valma, nível 5 indução de mutação corpo do Rei Demônio semideus proteção divina de Botin proteção divina de Periamundos internos maldições experiência adquirida em vidas anteriores não transportada não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente nível 10 múltiplas almas deformadas invasão mental e nível 10 criação do labirinto, e nível 8 grande rei demônio fonte da raiz inimigo divino devorador de almas, e nível 10 proteção divina da vida proteção divina dos deuses da terra processamento de pensamento de grupo, e nível 10, e nível acima. Proteção divina de Zantark controle de grupo, e nível 10, e nível acima. Forma de alma, e nível 6, e nível acima. Olhos demônio do Rei Demônio Deus da origem proteção divina de Riklin proteção divina de Zuruvar técnica de registro perfeita limites de ultrapassagem, Valma, nível 5 indução de mutação corpo do Rei Demônio semideus proteção divina de Botin proteção divina de Periamundos internos maldições experiência adquirida em vidas anteriores não transportada não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. De repente, uma mudança ocorreu nos demônios. Cada demônio individual tornou-se significativamente mais forte e a taxa com que eles se regeneraram e reviveram aumentou. Guduranis gritou alto de frustração. Seu bastardo, você adquiriu alguma nova habilidade? Não, será que você adquiriu um novo emprego? Vandaliel, que estava do outro lado da horda de demônios, não respondeu, mas Guduranis tinha certeza de que era esse o caso. Guduranis também poderia aumentar seu poder mudando de emprego, mas isso era impossível. Afinal, a cidade de Orbaume, que possuía as instalações necessárias para isso, havia se transformado em uma montanha de escombros. E Guduranis apenas assumiu o status de Edgar. Assim, não havia certeza se Guduranis poderia mudar o trabalho desse status apenas por sua vontade. E mesmo que pudesse, os únicos novos empregos que poderia escolher seriam os disponíveis para Edgar.
Ele não seria capaz de adquirir empregos únicos como Vandaliel. Guduranis rugiu de raiva mais uma vez, depois decidiu concentrar seus pensamentos em outro lugar. Ele varreu os demônios em regeneração e verificou a situação atual da batalha. Ele podia ver Guduranis Shadow, o espírito artificial do atributo morte, sendo gradualmente encurralado por Darcy e os outros. Darcy transformou seu equipamento de transformação em um arco. Flecha de chama da vida. Ela gritou, encaixando e liberando uma flecha feita de mana concentrada, atributo vital. A flecha foi fortalecida pelas habilidades ensinadas a Darcy diretamente por Veld, um espírito heróico de vida, e seu atributo de vida mana, que aumentou devido à vida ter descido sobre ela. Mesmo que atingisse apenas a sombra de Guduranis, causaria muita agonia. Este espírito artificial não era como a cópia grosseira de Guduranis que foi derrotada por Raiz e seus companheiros na masmorra das provações de Alda. O Guduranis detestou a grosseria daquela cópia e criou esse espírito artificial com uma força que o tornou digno de ser conhecido como a sombra de Guduranis. Ele rugiu ao lançar um feitiço de atributo morte para conjurar uma barreira na tentativa de bloquear a flecha de Darcy. Mas parecia que o fardo de enfrentar Darcy, com vida caindo sobre ela, era grande demais para ser uma mera sombra. A barreira estava sendo lentamente perfurada e a mana que compunha seu corpo estava sendo gradualmente destruída. Mad Flash Lightning Contact, gritou Legion. Conteúdo patrocinado. Com todo o corpo envolto em relâmpagos, eles voavam pelo céu em movimentos de salto, realizando repetidamente ataques corporais. Guduranis Shadow fez um barulho alarmado ao produzir mais uma barreira para bloquear a enorme massa que era o corpo de Legion, bem como a eletricidade que havia sido gerada através da técnica muscular em vez de criada com mana. Legião riu alto. Use tanta mana quanto você quiser. Até você desaparecer, é isso. O próprio Guduranis possuía as habilidades de trapaça de Rikudo e o status de Edgar depois de assumir o controle de suas almas, mas Guduranis Shadow não. E não poderia recuperar rapidamente sua mana, então, nesse ritmo, logo seria apagado da existência sem nunca poder atacar. Enquanto isso, Vepar, o espírito artificial da água e da morte, estava sendo pisoteado pela massa esmagadora de Knochen e Pet, bem como pelos fantasmas de atributo luz. Knochen gemeu e Pet sibilou enquanto eles atacavam. Você não pode me parar. Minha luz Been. Berker gritou freneticamente. Por seu corpo ser feito de líquido, Vepar era quase imune a ataques físicos, mas mesmo isso tinha limite. Os incontáveis ossos de Knochen rasparam seu corpo, o raio disparado dos chifres de Pet o evaporou, e Berker e os outros fantasmas com atributos de luz se transformaram em luz e desencadeavam continuamente ataques rápidos que passavam por seu corpo. Daroak deu uma risada triunfante. Você não tem chance contra nós, os guerreiros da luz que servem o grande Vandaliel-sama. Você é uma criação de magia mal concebida. Vou fazer você evaporar. Disse Shipuras. Daroak se tornou um feixe de luz que irradiava um calor intenso, e Shipuras transformou seu corpo rechonchudo em uma esfera de luz que fez com que o corpo de Vepar evaporasse. Vepar tentou fazer um contra-ataque, mas, um momento depois, ele gritou ao ser atingido por tiros de canhão de 4 e desapareceu em uma explosão de chamas. Pazuzu, o espírito artificial do vento e da morte, também estava em apuros. Um dos motivos foi que Randolph adquiriu uma nova espada mágica, permitindo-lhe lutar não apenas com magia espiritual, mas também em combate corpo a corpo. Mas o fator crítico foram os reforços que chegaram para ajudá-lo, Kanako, que havia deixado Vepar para Knochen e os outros, e Zadiris, que havia terminado de fornecer seu sangue a Vandaliel. Chute de pássaro predatório. Vip Kick Valks. Zadiris-san, por favor, pare de exibir sua marca de beijo, disse Kanako. Lança do Cavaleiro do Espírito do Vento. Não estou exibindo nada. E a marca que foi deixada pelo sugador de sangue? Quase não há marca alguma. Zadiris disse indignado. Kanako-sensei e Zadiris, foi. É bom ver que você está ansioso para lutar, mas você poderia deixar a briga de gato para mais tarde? Disse Randolph. Zadiris já havia recuperado o sangue perdido com o fortalecer a habilidade de cura, um feitiço de uma magia sem atributo, bem como uma poção de sangue.
E como Vandaliel transformou sua língua em uma tromba em vez de usar suas presas, ele quase não deixou nenhuma marca em seu pescoço. Por causa dos anos que ela passou coordenando seus movimentos com Kanako, as duas estavam na mesma sintonia, como camaradas de armas. Mas, por algum motivo, eles estavam discutindo verbalmente. Se fossem aventureiros que ele conhecia, ou seus próprios alunos, então ele gritaria com eles para fazê-los se comportar, mas Kanako era um professor que ele respeitava, e Zadiriz era o familiar de um mestre mais forte que Randolph, então ele não conseguia falar muito duramente. Um momento depois, Pazuzu gritou quando Basdia chegou. Fatia de machado alado, ela gritou, atirando uma machadinha em Pazuzu. Ele está certo, vocês dois. Concentre-se na batalha, ela disse, concordando com Randolph. A batalha contra Pazuzu pendeu ainda mais a favor de Randolph com a adição deste novo aliado. Ah, você também tem uma marca no pescoço, Basdia-san, disse Kanako, apontando para Basdia de forma acusadora. HMPH, parece que Van é o tipo de pessoa que segue em ordem. Prisão de lama pegajosa. Kanako, não é uma boa ideia dizer isso em voz alta e apontar. Além disso, Van está bebendo o sangue de Giena agora, então a ordem não tem muito a ver com isso, disse Basdia. Lâmina de luz. Giena. Mas se bem me lembro, o sangue de zumbi não tem muito efeito curativo, disse Zadiriz. Ele aparentemente retirou o sangue dela e transfundiu-a com o sangue de Belmont de antemão, com um feitiço para manter o sangue fresco, explicou Basdia. O mesmo vale para Zandia e Borkus. A lama altamente viscosa conjurada por Kanako impediu Pazuzu de se mover e, antes que pudesse escapar da lama, Zadiriz e os outros concentraram seus ataques para causar dano. Os zumbis podiam funcionar sem problemas, mesmo quando transfundidos com sangue de um tipo diferente do seu. Tendo ouvido como Vandaliel estava aproveitando esse fato, Randolph fez uma expressão estranha enquanto brandia sua espada mágica. Não sei os detalhes exatos, mas não divulgue isso. A ideia de usar zumbis com métodos como esse será bastante controversa na sociedade em geral, alertou Randolph. Conteúdo patrocinado. Vandaliel removeu o sangue de zumbis e depois transfundiu o sangue de Belmont, que possuía a habilidade única de oferenda, para armazenar seu sangue dentro deles. Foi uma medida eficaz para quando Belmont não estava disponível ou quando uma única sessão de alimentação não era suficiente para recuperar sua mana, mas era uma estratégia que certamente provocaria repulsa nas pessoas comuns se soubessem disso. Está tudo bem. Somos os únicos que sabemos disso, disse Kanako. Randolph inclinou a cabeça para trás ao perceber que estava sendo reconhecido como um dos seguidores de Vandaliel e então desencadeou uma série de ataques em Pazuzu. Tempestade de espadas. Bala de lava. 100 flashes de espada da vida. Randolph estava simplesmente desabafando suas emoções em Pazuzu, mas esta foi uma série afiada de ataques realizados pela magia e espada de um aventureiro da classe S. Com um último grito de morte, Pazuzu evaporou. Sabendo que mais 2 de seus peões criados haviam sido destruídos, a frustração de Guduranis crescia. Luvesfall rugiu enquanto desencadeava outro ataque de sopro. Você acha que posso ser morto pela respiração de um inseto como você? Guduranis gritou. Ele dispersou o ataque breve com ataques de canhão de ar vindos do nariz do Rei Demônio, que também explodiu os punhos de Rapiessage, que estavam escondidos dentro do ataque breve. Agora que tenho menos sangue, meu corpo parece muito mais leve, disse Borkus. Ancião matador de dragões. Godwin estalou a língua. Eu deveria ter trazido Íris comigo, afinal. Borkus avançou com a espada erguida e Godwin com os punhos balançando. Seus ataques eram muito mais rápidos e poderosos do que os da Horda de Demônios ou mesmo de Luvesfall, que se tornaram capazes de usar habilidades como o familiar Spirit Demonfall por algum motivo. Guduranis gemeu ao parar os punhos com as patas do Rei Demônio e desviou os ataques de Borkus com seus golpes cortantes de mão, mas os ataques dos quais ele não conseguiu se defender estavam causando danos que foram gradualmente se acumulando. Chicote de machado caótico e frenético, gritou Vigaro, balançando machados com seus 4 braços, que eram mais longos que suas pernas, e o braço em forma de espírito em suas costas.
Salgueiro fluente, disse Guduranis, e com um grunhido de esforço, ele tentou desviar os machados de Vigaro com seus golpes de faca, mas devido à diferença em suas habilidades e na qualidade de suas armas, os braços de Guduranis foram dilacerados. Em alguns lugares os narizes que ele havia criado para disparar ataques de canhões de ar foram abertos. Isso é tudo que você pode me dar? Isso é tudo que posso ganhar do aliado do sucessor de Belvood e do deus que tentou me usar? Guduranis rosnou enquanto sua frustração ficava mais forte, amaldiçoando Edgar e Rikudou, aqueles que atualmente apoiavam suas habilidades. Mas Edgar e Rikudou provavelmente achariam isso muito irracional se estivessem por perto para ouvir. As habilidades de Edgar realmente brilharam quando usadas por Edgar. E Guduranis havia perdido a proteção divina de Niltark e a habilidade de usar a transformação do espírito heróico. E embora todo o seu corpo fosse feito de fragmentos do Rei Demônio, ele estava lutando com as mãos nuas. Com tantas circunstâncias desfavoráveis trabalhando contra ele, não havia como competir com Borkus e os outros em habilidade absoluta. Ele possuía a habilidade de trapaça de Rikudou, mas era difícil melhorar as habilidades de Edgar em um curto período de tempo, visto que elas já estavam altamente avançadas. Guduranis entendeu isso. Mas ele não conseguia suportar essa irritação e frustração que surgia da dor que estava sofrendo, do fato de estar sendo brincado por seres que normalmente seriam inferiores a ele e do fato de Vandaliel estar recuperando rapidamente seu mana mesmo agora. Não sejam vaidosos, fracassos nascidos de vida e criaturas que não conseguiram morrer. Venham, espíritos artificiais, que ele ordenou. Ele estava lutando usando habilidades marciais e os fragmentos que constituíam seu próprio corpo, em vez de usar magia de atributo de morte, permitindo-lhe recuperar um pouco de mana, e ele reuniu o máximo que pôde para criar novos espíritos artificiais. Ele ainda não sentia quase nenhuma reação de um sentido de perigo, de morte, mas seus instintos estavam sussurrando para ele que seria ruim se ele continuasse à mercê da discrepância nos números. Malacodas, Pazuzus, Vepars e Guduranis Shadows, de 2 de cada, já apareceram e rugiram quando começaram a atacar Vandaliel e seus aliados. Mas naquele momento sentiu uma premonição de morte e imediatamente interrompeu a fuga, deixando-se cair. Flash Zenith radiante sagrado e destruidor do mal. A espada sagrada de Heinz, executando a mais poderosa de suas habilidades marciais, roçou e passou por cima da cabeça de Guduranis. As lâminas de 5 cores estavam lutando em sua batalha contra Malacoda, mas também esperavam por uma chance de pegar Guduranis de surpresa. Um gemido moribundo pôde ser ouvido, e Guduranis olhou ao redor para ver Malacoda, o espírito artificial contra o qual eles estavam lutando, desaparecendo da existência após ser atingido diretamente pelo flash do Zenith radiante sagrado e destruidor do mal. Heinz estava lutando contra Malacoda apesar de Belvood ter caído sobre ele, e Guduranis presumiu que isso acontecia porque Heinz e seus companheiros estavam muito mal contra Malacoda, ou porque Heinz não sabia como usar o poder de Belvood corretamente. Mas parecia que, na realidade, Heinz estava esperando deliberadamente pelo momento perfeito para derrotar Malacoda. Seus insetos astutos. Guduranis amaldiçoou. Ele comandou suas novas criações. Na verdade, Heinz e seus companheiros não estavam em uma posição tão confortável, mas Guduranis reavaliou o quão cauteloso ele deveria ser com eles, e enviou um dos novos Pazuzus e uma das sombras Guduranis para eles. Por mais irritante que fosse para Guduranis, tanto os Vepars recém-criados quanto um dos Pazuzus foram apanhados no ataque de Heinz e destruídos. Os 2 Malacodas restantes e os outros Guduranis Shadow rugiram quando começaram a enviar os demônios pelos ares e espalhá-los pelo campo de batalha, mas Borkus rapidamente os enfrentou na batalha, parando-os. Conteúdo patrocinado. Mas como seu entorno estava agora livre de demônios, Guduranis foi capaz de ver Vandaliel diretamente mais uma vez. Pensar que você poderia criar 8 de uma só vez. Você aprendeu como conservar seu mana e criar espíritos artificiais com mais eficiência? Vandaliel perguntou. Não fale bobagem. Você tem bebido o sangue de seus servos, um após o outro. Estou começando a entender o significado das palavras o companheiro e um vínculo que vocês, mortais, tanto amam, disse Guduranis com desdém. Você pode não conseguir entender, mas é uma relação de apoio mútuo, disse Vandaliel. Isso mesmo.
Não seja tão rápido em nos julgar. Disse Ilma. Vandaliel também consumiu o sangue dela, e ela consumiu uma poção de sangue, metade da qual consistia no sangue de Vandaliel, para se recuperar. Essa visão foi irritante para Guduranis. A poção de sangue foi feita com o sangue do rei demônio, um fragmento que Vandaliel absorveu. Em outras palavras, foi feita com o próprio sangue de Guduranis. Quanto você pretende aproveitar do meu corpo? Guduranis exigiu. É o meu corpo agora, disse Vandaliel. Mais importante, vamos acabar com isso? Por mais improvável que seja, seria muito desagradável se Raiz conseguisse a morte. Tendo-se recuperado o suficiente, Vandaliel lançou um certo feitiço. Ainda não estava completo, mas ele decidiu que poderia lançá-lo agora. Grande mundo da matança. No momento em que Vandaliel lançou esse feitiço, Guduranis foi envolvido por uma intenção assassina e um medo tão grande que parecia estar queimando seu cérebro. Ele começou a gritar de terror ao sentir respostas de um sentido de perigo, morte de todos os lugares, de tudo, até mesmo da mais leve brisa. Sua consciência foi completamente substituída pelos gritos de seu instinto de sobrevivência. Ele sentiu a intenção de matar vindo de todas as direções, e mesmo quando ele se virou e atacou em uma das direções de onde vinha, não havia nada lá. Com Guduranis neste estado, foi fácil para Vandaliel acertá-lo diretamente com o canhão oco, e Guduranis gritou de dor quando o atingiu. Há muito tempo tentei criar um feitiço que apagasse completamente minha presença, mas nunca deu certo, disse Vandaliel. Ele tentou recriar a habilidade do Fantasma da Legião, o feitiço limitado de atributo de morte que o tornava indetectável por qualquer um dos 5 sentidos ou qualquer tipo de sensor mecânico. Mas até hoje ele nunca conseguiu. É por isso que pensei em fazer o oposto, disse Vandaliel. Um feitiço que envolveu o alvo no medo e na presença da morte, e um feitiço que os fez perceber o mundo inteiro ao seu redor como perigoso. Se tal feitiço existisse, confundiria até mesmo um inimigo com os sentidos mais aguçados. Este foi aquele feitiço. Vandaliel nunca imaginou que acabaria usando-o contra um inimigo que possuísse o sentido de perigo e morte como ele, mas... Seu pedaço de vermim! Guduranis gritou. Sua consciência estava em um estado ainda maior de desconforto e pânico do que Vandaliel havia previsto. Ele não possuía a força mental necessária para resistir a uma sensação avassaladora de perigo, como nunca havia sentido antes. Afinal, ele era o rei demônio Guduranis. Desde o momento em que sua existência começou, ele foi esmagadoramente poderoso, e sua única derrota ocorreu nas mãos de Belvur e seus aliados. Assim, ele não tinha capacidade de suportar e resistir ao medo. Elenco. Superaceleração. Gritou Zandia. Com o time Princess Magic, ela congelou 7 feitiços diferentes no momento antes de serem lançados, e todos foram liberados simultaneamente. Enquanto isso, seu outro feitiço acelerou os movimentos de Giena para ficarem ainda mais rápidos. Golpe do escudo de Deus. Gritou Giena, batendo em Guduranis com seu escudo. Guduranis gritou de dor. Sua sujeira de zumbi. Ele amaldiçoou. Mas ele não podia fugir ou defender-se dos ataques. Devido ao Great Killing World, sua consciência estava completamente cheia de informações falsas de que ele estava sendo atacado de cima, de baixo, de sua direita, de sua esquerda, de sua frente e de trás e de todas as direções, constantemente. Se seus sentidos fossem um radar, era como se tivesse sido completamente preenchido com um número incontável de alvos. Assim, embora Giena estivesse se aproximando dele bem diante de seus olhos com o escudo levantado, ele estava em um estado de caos total, sem saber a qual intenção assassina deveria reagir. Se fosse o próprio Vandaliel sendo alvo deste feitiço, ou o endurecido Randolph, Schneider ou Heinz, eles não estariam em tanto caos. Conteúdo patrocinado. Porém, a alma de Edgar foi absorvida por Guduranis e ainda estava presente dentro dele. Edgar havia retornado a um estado de colapso total, Guduranis estava lendo sua experiência e procurando uma maneira de escapar dessa situação perigosa. Aquele que ele decidiu era exatamente o que se esperaria de Edgar, que havia sido um batedor e atacar Vandaliel, o líder de seus inimigos e aquele que lançou esse feitiço. Ele gritou de esforço.
Transcender limites. Verdadeira resposta rápida. A armadura da alma. Com uma habilidade marcial aumentando suas capacidades físicas além de seus limites, bem como uma versão improvisada e copiada da técnica de combate à destruição da alma de Vandaliel, ele avançou. Zandia, Yuma e os demônios o atacaram pelos lados, fazendo com que mais danos se acumulassem, mas ele ignorou tudo e apostou tudo nesta chance de retornar nesta batalha. Vandaliel tentou ativar a técnica de combate à destruição da alma e se cobrir com sua alma, mas o ataque suicida de Guduranis foi mais rápido. Eu fiz isso. Guduranis gritou. Sua mão pontiaguda perfurou o peito de Vandaliel e ele soltou um rugido vitorioso. Mas Vandaliel não morreria por algo como a destruição de seu coração. Ele desenvolveu vasos sanguíneos do Rei Demônio para que seu sangue continuasse circulando enquanto contornava seu coração destruído e, ao mesmo tempo, tentou iniciar um contra-ataque. No entanto, o objetivo de Guduranis não era matar Vandaliel. Foi para fazer contato com o interior de seu corpo. Venha, fragmentos do meu corpo. Convirja para mim. Volte e convirja para o seu corpo principal. Ele lhes ordenou. Seu objetivo era recuperar os fragmentos de seu corpo de Vandaliel. Se ele pudesse recuperar os fragmentos, a resistência de Guduranis seria restaurada e ele seria capaz de recuperar seu poder, enquanto Vandaliel ficaria enfraquecido. E se ele recuperasse fragmentos como o orbe do tesouro do Rei Demônio, que gerou mana, ele seria capaz de recuperar sua mana dentro de um curto período de tempo. E como ele esperava, os núcleos dos fragmentos do Rei Demônio passaram do corpo de Vandaliel para o de Guduranis. Guduranis estremeceu de alegria ao fazer um barulho animado. Está voltando. Meu corpo. Meu corpo. Sua alegria rapidamente se transformou em confusão. A sensação que ele estava sentindo não era a sensação de satisfação do retorno de seu corpo. Foi a sensação incômoda de algo estranho invadindo-o. Ao mesmo tempo, ele percebeu que as reações que ele estava sentindo em Danger Sense e Indéfigo estavam ficando anormalmente altas, até mesmo explicando o fato de que eles haviam sido lançados no caos por o Great Killing World. E por quê? O que está acontecendo? Eu não sou você. Você não sou eu, disse uma voz, e a voz do próprio Guduranis. Na verdade, vocês não são o corpo principal para o qual deveríamos convergir, disse outro exemplo de sua própria voz. Seja vítima de nós e convirja para nós. Eu asterisco, disse um terceiro, transformando-se na voz de Vandaliel no meio da frase, sou Vandaliel. Tal coisa não pode ser possível, Guduranis murmurou. E um momento depois, ele gritou em agonia enquanto chifres, ossos e presas rasgavam seu corpo em pedaços por dentro.